Carlos, 107,9 MHz. Todo dia, o dia todo com você. Agora, na São Carlos FM, plantão informativo. Quando os fatos não podem esperar, quando a notícia exige espaço. Plantão informativo. Informação precisa, entrevistas exclusivas e tudo o que impacta você. Agora, em primeira mão, na São Carlos FM. 10h27. Pode olhar aí, 10h27, e agora nós estamos com o nosso plantão no ar e hoje recebendo a grata visita do deputado federal Cezinha de Madureira e o pastor Ismael mais uma vez aqui, que já é da casa. Obrigado. Visitando a gente. Bom dia, o nosso querido deputado Cezinha de Madureira. Muito bom dia, Ivan Lucas, Paulo Melo e também o Ronaldo Piloto. Bom dia, pastor. Bom dia, é um prazer enorme retornar a essa casa. Hoje eu já sou cidadão são carlense, estou me sentindo em casa. Bom dia, Paulo Melo. Bom dia, Ivan Lucas, pastor Ismael, deputado Cezinha de Madureira, muito obrigado pela sua visita à nossa casa, pelo respeito em visitar aqui o Grupo Primeira Página, e hoje vai bater um papo com a gente. Eu gostaria primeiramente que o senhor desse o seu bom dia, e depois a gente vai bater um papo aqui com a população de São Carlos, que já nos assiste pelo Facebook, Rádio São Carlos, e que também nos ouve em 107.9 FM. Uma alegria muito grande, Paulo, estar aqui com você, cumprimentar todos os ouvintes e também os telespectadores, internautas, cumprimentar meu amigo pastor Ismael e todos vocês aqui nesta manhã e dizer que é uma alegria muito grande falar aqui para São Carlos e para toda a região, uma vez que a 107,9, segundo o que eu ouvi e vi aqui, tem uma audiência em toda a região aqui, cidades vizinhas, e já vou sair ouvindo do meu carro aqui. Tá certo. É mais um ouvinte aí, pode contar pro Ibope aí. E aqui à disposição para bater um papo, falar sobre a política brasileira, estadual, municipal, à disposição. O senhor está no terceiro mandato como federal? Eu estou no terceiro mandato, um de estadual e no segundo de federal. E aí já caminhando para uma próxima eleição. E o senhor atua na bancada evangélica da Câmara dos Deputados? Também. Nós fomos eleitos desde o primeiro mandato com o apoio 100% da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, na liderança do bispo Samuel Ferreira, Ismael, que é um dos líderes também no estado, e quando nós chegamos na Câmara nós temos que aderir à nossa pauta, que é a pauta do costume, a pauta da família, claro. Ali somos bancada evangélica, que não tem poder de voto, mas tem poder de veto. Bancada evangélica junto com a bancada católica, que dá mais de 400 parlamentares no Congresso, juntos, sempre nos unimos ali. E ali você tem assuntos do Estado relevantes para legislar. Então você tem a pauta nossa aqui da igreja, que é uma pauta mais de veto, de não deixar caminhar temas que vêm contra a nossa fé, mas por outro lado os evangélicos que votaram na gente também são brasileiros e paulistas, precisam que nós trabalhemos por eles em outras questões social, e assim sucessivamente. Vamos falar um pouco da história do senhor. Como é que o senhor despertou interesse pela política? Só teve mandato de deputado, já foi vereador, como é que... A minha vida foi um acontecimento. Eu sou filho de político, mas não herdei a política do meu pai. Meu pai era prefeito, fiscal de Receita, na época da ditadura, prefeito nomeado. Sou baiano e em São Paulo já há quase 40 anos, mas nasci na Bahia. E com sangue político ali, desde os meus 16 anos, já trabalhando em cargos políticos, em gabinetes de vereadores, deputados. E alguns anos atrás, eu que nasci na igreja, a igreja desde 1982, que tem ali no caso de São Paulo, seus políticos, que era Gilberto Nascimento, Carlos Apolinário, José Domingos Bittencourt, entre outros. E eu vi na sequência de substituição de alguns políticos que vieram dessa época, e o líder da igreja achou graça em mim, ali trabalhando ao lado de Ismael e outros líderes, e falou: Cezinha, você vai ser. Eu já era radialista, já trabalhava na rádio, televisão, e Deus permitiu que ele achasse graça em mim. Eu não sonhava em ser deputado,
muito menos federal, que é mais difícil ainda. Então, aí foi tendo um encaminhamento ali e ele conversou com os líderes e falou: Cezinha, você vai ser o nosso deputado estadual, que esperávamos fazer ali na época 30 mil votos, fizemos a primeira eleição 105 mil votos. Puxa, caramba. E aí já foi um estudo de votos e na sequência federal estamos trabalhando aí para atender a nossa população, em especial os nossos líderes que representam a igreja. Uma coisa importante, eu tive o prazer de ser um dos que receberam o Cezinha na nossa igreja sede. Quando ele chegou da Zona Sul, eu tive com ele, andávamos junto. Quando nós tínhamos um deputado estadual que era o pastor Dilmo dos Santos. Tá? Aí o bispo precisava de alguém um pouco mais próximo dele. E eu me lembro muito bem que nós estávamos inaugurando um retiro de uma instituição que nós temos. E nós chegamos lá, eu nunca vou esquecer disso. E o bispo lá na chegou, ETAD. no ETAD. Estava o senhor, o pastor Levi Virgínio. Exatamente. Aí o bispo me chamou numa sala e falou assim para mim: Ismael, o Dilmo não vai ser mais. E eu tenho um nome. E eu falei assim: quem é o nome? E ele falou assim: olha, eu tô pensando no Cezinha. Eu falei: é melhor nome, porque o Cezinha sempre foi um cara muito espontâneo, né? Muito espontâneo. E graças a Deus, o trabalho que o Cezinha tem feito no estado é simplesmente fantástico. E a gente agradece a Deus e aos irmãos de uma forma geral que têm votado nele. E a igreja é assim, em 1982, você pega o próprio Gilberto, que hoje é deputado federal, que também é da nossa igreja. Ele era jovem lá da igreja, e o pastor na época... Comunicador também. Né? Comunicador, jovem. Como o Polinário também era líder de jovem. E eu, um pouco diferente, que na época eu trabalhava no gabinete do Gilberto, e o bispo me conhece e me leva. Eu sempre fui da igreja, nasci na igreja, mas não era próximo da liderança da igreja. Eu morava na Zona Sul, o bispo tinha acabado de assumir a liderança da igreja e viu graça em mim e falou assim: Cezinha, vem trabalhar comigo. Que não chamou para ser político, não. E o bispo estava montando, na época, eu me recordo, estava montando o som da igreja, e ele gosta de trabalhar ele mesmo, né? Tinha o Greg, uma turma lá, o Nof. Exatamente. E aí nós fomos montar som da igreja, e todo mundo envolvido ali que precisava inaugurar a igreja. Ele falou assim: rapaz, vem andar comigo. Aí eu fui andar com o bispo e acabou que ele conversa com os líderes, né? Falou que tô achando em substituir aqui, já usar o Cezinha. E graças a Deus temos trabalhado, tentando dar o nosso melhor. Isso já há 18 anos. Exatamente, o bispo assumiu em 2006, né? 2006. E aí na sequência ele... Ismael era tão bom que ele falou assim: você vai liderar uma região. Tirou o Ismael de São Paulo e me deixou sozinho lá. São Carlos ganhou com o Ismael aqui. Pois é, São Carlos. Que não tinha cabelo branco. Não tinha nenhum cabelo branco, São Carlos ganhou e ganha com a presença do senhor aqui. Qual o motivo que o senhor veio hoje aqui em São Carlos? Eu sempre estou aqui na região. Ulisses Guimarães dizia que o deputado federal, ele é 2 anos indo e 2 anos vindo, né? Então, os primeiros 2 anos de mandato você foca muito em Brasília, em especial nesse último mandato agora. Nós vivemos no mundo uma polarização. Então, era um governo de direita, agora um de esquerda. Você tem que focar um pouco ali para manter a liderança, que você não basta simplesmente ir para o microfone fazer oposição ou defender projetos, né? Você tem, não é só para colocar o dedo. O político, ele precisa ter influência no sistema brasileiro. Você precisa ter influência para resolver a vida dos brasileiros. No caso aqui, São Carlos, a gente tem várias demandas que, se você não tiver uma influência com os ministros, no judiciário, no executivo, no legislativo, você acaba não atendendo. E São Carlos, eu sempre estive presente. Sim. São Carlos, Araraquara, Ribeirão Bonito, toda essa região aqui, Porto Ferreira, que é aqui do lado, Pirassununga, eu sempre estive presente porque eu tive voto em todos os municípios, em especial... nós, no nosso segmento, somos divididos em regiões. E nessa região o líder é o Ismael. Ali mais na frente, aí você tem ali um outro campo que é o pastor Botaro. Então você tem que estar presente, claro, em especial nesses quase 150 líderes que em 14 regiões no estado. Então anda muito, né? Sim. Aí esses 2 últimos anos eu falei: gente, tem misericórdia de mim, eu vou focar um pouco aqui, senão eu não aguento a estrada não. E agora a gente voltando ao estado para atender as demandas, mas hoje Ivan Lucas e Paulo Melo e Ronaldo,
Hoje a internet, o celular, quando é usada a internet para o bem, ajuda muito nisso. Uma chamada de vídeo, uma ligação, você já está presente ali, fazendo uma agenda, então isso fica mais próximo. Não né? substitui a presença. Claro. Não substitui a presença, mas ajuda muito nessa interlocução e você sai de 10 agendas no dia para 20 agendas. É verdade. Então eu cheguei aqui fazendo agenda no telefone, uma conferência com 8 pessoas no WhatsApp. Olha Tem só. outra coisa também, o Cezinha está aqui também hoje pelo seguinte, como eu já havia dito. Vamos chegar lá, ele vai perguntar. Ele vai perguntar. Ele perguntou, Não, você respondeu, o que você vai fazer? Eu respondi, eu vim atender a região. Ele vai perguntar dos recursos. Não. Economiza aí para ele não me cobrar muito aqui. Não, eu vou dizer o seguinte, eu já falei isso na outra entrevista e volto a falar. Tanto o nosso deputado federal como estadual, quando eles foram eleitos, Ismael, a região, como o deputado estadual falou, hoje a demanda é saúde. É saúde, é verdade. Essa não adianta, é saúde. Então, o Cezinha tem nos ajudado muito na saúde em São Carlos. Que bacana. E hoje está sendo inaugurado na Santa Casa uma ala que foi verba destinada para a Santa Casa pelo nosso deputado federal. Então ele está aqui hoje, muito natural, para atender as demandas da cidade, mas com essa exclusividade. Né? Nós vamos sair daqui e vamos direto para a Santa Casa, porque o nosso como é que é o nome dele, Jesus? O Bezinho. O Bezinho faz questão de que ele esteja lá para inaugurar aquilo. Que legal. Então, ele não gosta muito que fala isso, mas é real, sabe? Hoje, graças a Deus, a Santa Casa, como vocês bem sabem, está muito bem, não é? Muito Graças bem. a Deus, é verdade. E o deputado tem sido assim uma bênção para essa cidade nesse aspecto. Estendeu a mão, né? Muito. E a emenda parlamentar para essa ala inaugurada, quanto foi? Eu não sei te dizer, mas está na faixa aí de 400 a 500 mil. Nós mandamos algumas emendas para cá, eu não tenho o número de cabeça Não foi agora, uma porque só. todo ano nós temos o orçamento impositivo que a gente faz as indicações. Vale lembrar que o parlamentar, o deputado, não dá recursos. Quem dá recurso é o governo e ele dá um limite para você indicar. Você faz a indicação. Estando em dia a entidade, no caso a Santa Casa, o hospital, o município, recebe. Com o governo federal, no caso, com a União, o recurso é repassado. E tem que ter projetos, claro. E todo ano a gente manda recurso aqui para Santa Casa de São Carlos, Santa Casa de Araraquara. Em especial as Santas Casas a gente divide bastante esse recurso. A gente tem ali o poder de fazer a divisão. E atendemos aí mais de 200 municípios, um pedacinho para cada lugar. Não dá para ir muito para um lugar só porque a demanda é grande. Sim. E São Carlos a gente ajuda todo ano e eles aqui utilizam bem o recurso. Então, aqui a Santa Casa de São Carlos está de parabéns. Eu me recordo que há um tempo atrás tinha um AME aqui, eu era presidente da Comissão de Saúde do Estado de São Paulo na Assembleia Legislativa, quando eu era deputado estadual. E tinha os equipamentos aqui que estavam parados, então eu fiz lógico, na época, outros políticos, eu não gosto muito de ficar tocando trombeta, vou dizer popular, né? Outros políticos faturaram muito, mas o governador Alckmin e o secretário da VIUIP na época foram bem práticos com relação a isso. Eu fiz a demanda, colocamos recurso e terminou o AME aqui, arrumamos um outro prédio, o prefeito na época se dedicou nessa mudança do prédio e inauguramos. Então já ajuda a saúde desde aquela época. A bandeira do senhor é a saúde? Também, porque hoje 80% eu estava chegando aqui tratando de transferência de hospital. Olha só. Tem uma equipe que trabalha com isso, só para atender, que conhece o sistema de saúde, que é para ajudar a burocracia é muito grande. Então, o eleitor lá na ponta, o brasileiro, às vezes tem dificuldade de utilizar-se da saúde pública, que é o melhor modelo do mundo. Muitas vezes é mal usado em alguns lugares. E acaba que tem que falar com o político para tentar abrir uma porta, adiantar, senão fica perdido no meio do caminho. Sim. E às vezes você pega uma fila de 3.000 lugares, mas 500 daquelas já foram atendidas, mas não saiu do sistema. Então você vai lutar com isso, né? Então desde aquela época a gente ajuda, porque as maiores demandas do gabinete é pedido de saúde para atender as pessoas. E é um poço sem fim a questão da saúde, porque é assim, infelizmente é assim.
E agora recente, a Santa Casa tem utilizado bem o recurso, a administração daqui está de parabéns, tanto aqui quanto Araraquara. Araraquara, por exemplo, você tem como corpo docente um conselheiro do Tribunal de Contas. Legal. Que também ajuda a Santa Casa aqui de São Carlos. Então eu coloco aqui com muito gosto o recurso, porque eu sei que vai ser bem utilizado, e hoje estão nos agraciando aí com essa inauguração em uma ala, com uma placa com o nosso nome lá. Eu fico muito grato, já agradecendo aqui publicamente a todos os dirigentes da Santa Casa de São Carlos. Cezinha, os deputados fazem muitas leis, né, que influenciam na vida de toda uma comunidade, e às vezes as pessoas não sabem, né, quem foi o deputado que escreveu ou que foi o autor daquela lei. Eu estava vendo aqui, o senhor apresentou um projeto de lei para que as pessoas sejam obrigadas a apresentar documentos para adquirir um chip de celular, né? Qual foi o objetivo dessa lei? Ela está em vigor? Como é que está funcionando essa situação? Hoje, quando nós fazemos uma cobrança para uma determinada empresa, para a Vivo, para a TIM, a Oi e por aí vai, e outras menores que já existem no mercado, você fala aqui da energia, por exemplo, você vai cobrar a Enel. Você tem que fazer uma cobrança e também ponderar o que aquela empresa representa na estrutura do Brasil. Hoje, se colocarmos uma licitação, por exemplo, para uma concessão de energia no país, que é a maior, que é a Enel, nós temos dificuldade de aceitação no mercado, porque das particularidades que tem no Brasil ainda de estrutura, de infraestrutura. Então, quando você faz um projeto de lei, você tem que pensar no que vai ajudar a população, mas também não pode tirar não pode dificultar o trabalho dessas empresas. E na época que eu apresentei esse projeto de lei, que hoje é lei sancionada e regulamentada no estado de São Paulo, eu pensei muito no que as empresas de telefonia servem o país e o que a lei diz. A lei é bastante ampla, que não dá muitas obrigações para a empresa. Ela não tem obrigação, por exemplo, de São Carlos a Descalvado, por exemplo. A empresa não tem a obrigação de você ter 100% do 5G ou do 4G, que seja de ponta a ponta, porque a infraestrutura do Brasil não oferece tanto para ela. Então você não pode pôr um projeto de lei forçando com que a empresa faça isso, que você vai acabar expulsando a empresa do país. O que eu fiz na época? Muitas reclamações, eu fazia parte da Comissão de Segurança Pública também na Assembleia Legislativa, e havia muitas reclamações de furtos através de celular. Ligações de presídios através do celular. E o que era isso? Chip pré-pago que não tinha identificação. Nós consultamos, fizemos audiência pública, fizemos requerimento de informação às empresas de telefonia, e as respostas não foram satisfatórias. Eu apresentei um projeto de lei forçando com que a empresa de telefonia poderia vender o chip para qualquer pessoa, desde que apresentasse o documento. Vendia chip na banca de jornal. Vendia mesmo. Aí você vai lá no Google, eu quero o CPF do presidente da igreja Assembleia de Deus de Madureira em São Carlos, e pega lá o CPF dele, que é público, é uma ata pública lá, tem os dados dos diretores. Olha, eu quero o CPF do dono da rádio aqui, 107,9. E aí vai no celular, no digital, que é um problema grande, grave que nós temos hoje no país, essa questão da não identificação das redes sociais, inteligência artificial e por aí vai, e coloco o CPF seu lá. Posso pegar aqui o CPF do Paulo, que é público, você está aqui, alguma coisa, você clica no Google, vai achar. E vou lá no digital e instalo o chip e cometo um crime. Já cometeram crime no meu nome. Já cometeram crime no nome do líder da igreja, por exemplo, que tem o CPF público. Quem tem vida pública tem vida publicada. Claro. Aí nós fizemos essa lei, obrigando, as empresas entraram contra, virou uma DIN no ministro Celso de Mello na época. Eu fui lá discutir no STF ainda como deputado estadual, e nós vencemos essa etapa. Então, no estado de São Paulo hoje é lei regulamentada, as empresas que vendem ainda aleatório chip está cometendo crime, porque essa lei é minha.
eu aprovei na Assembleia por unanimidade, sancionamos e regulamentamos. E ganhamos a ADIM no STF, que foi reclamado pela Associação das Empresas. Aí cheguei em Brasília, apresentei esse projeto. Aí o entrave é grande, porque, meu irmão, o projeto não conseguiu sair da comissão e olha que eu procuro trabalhar. Apresentei esse projeto e quando isso acontece, o que acontece na sequência? O marco legal da internet. Naquele marco legal da internet, aí houve alguns avanços. Cezinha, você conseguiu aprovar a sua lei? Não, mas eu forcei a barra com que fizesse uma melhoria na identificação, que hoje em qualquer operadora você vai fazer uma conta, aí eles pedem o acesso facial. Então isso dificulta um pouco você estar com o seu nome exposto e um bandido cometer crime com o seu CPF. Aí vem uma resposta daquilo que você me perguntou no início. Cezinha, você está lá só trabalhando com a bancada evangélica? Não. O evangélico também é brasileiro. O evangélico come, ele passa necessidade, ele paga imposto, ele paga a conta, ele recebe, ele trabalha, ele dá emprego. Então, evangélico, nós temos as nossas pautas, que são pautas ideológicas que nós temos que defender ali no Congresso Nacional. Número 1, é para isso que nós somos eleitos. Como um seguro de carro. Você paga o seguro do carro para não usar. Sim. Então a gente é eleito com uma pauta para chegar no Congresso Nacional e bloquear aquilo que vem contra o nosso idealismo, a nossa fé, a nossa família. E aí vamos trabalhar outras pautas para aprovar o que é bom para a população no geral. Até porque a lei não é feita só para os evangélicos, só para os católicos, é feita para todos. Exatamente. E sobre a reforma tributária, deputado, o que o senhor pensa sobre isso? O que é bom, o que é ruim para a sociedade, conforme seguindo as palavras que o senhor acabou de falar? Já foi um avanço muito grande. Toda vez que se fala de reforma no Congresso Nacional, você tem uma dificuldade das pessoas aceitarem colocar digital. E aí eu me pergunto, para que foi eleito? Para que fomos eleitos? Nós não podemos ser eleito e evitar discutir alguns temas preocupado com a eleição seguinte. Temas impopulares. Você tem que pagar o preço. Semana passada mesmo nós voltamos lá, por exemplo, algumas pautas difíceis no Congresso. E eu lembro que a bancada de São Paulo só teve 15 deputados que participaram da votação. De 70, 15 participaram, os outros ficaram isentos com medo de perder a próxima eleição. Falei, espera um pouquinho, nós temos que legislar. Claro. Se vamos perder a eleição é outra história. Eu não votei em político para ficar em cima do muro. Não, a gente tem que votar e ter uma boa explicação para o seu eleitor. Exato. Exatamente. Por quê? Penso eu. O Ismael, ao lado do Bispo Samuel Ferreira, da igreja, me outorga um mandato. Eu tenho que ter coragem de votar e saber explicar para eles por que nós votamos aquele tema. Olha, eu vou para lá, tem um tema difícil de votar, eu me escondo, não voto, mas pera um pouquinho. O legislador ele tem que legislar, inclusive não legislar. Tem que ter esse direito de legislar e também de não legislar, mas no diálogo. É o seguinte, nós não vamos pautar isso agora, por isso, isso, e entra num acordo, mas quando vai pra pauta e você não vota, você se isenta, você está dizendo, olha, tô nem aí pro brasileiro. É verdade. Temas difíceis de votar, como a reforma tributária. Você pega o presidente Michel Temer, foi um dos melhores presidentes que o país teve, mesmo não sendo diretamente do voto, mas alguém que assumiu o mandato ali, acho que 1 ano e meio, 2 anos, não me recordo o tempo agora, mas ele fez reformas importantes como a reforma trabalhista. Antigamente você tinha dificuldade de contratar um motorista, de contratar uma secretária do lar, porque você ficava 3 meses, você tinha que doar a sua casa para pagar o direito trabalhista. Não é que não tem direito, tem que ter direito, mas tem que ter 2 pesos, 2 medidas. Claro. Você não pode ter direito a 100 e querer ganhar 1.000. Então, a reforma tributária, ela foi meio que impopular para todos nós, mas já foi um grande avanço. O governo, lógico, sempre quer ganhar mais, então tenta inserir algumas coisas ali que é difícil, mas precisava desse avanço. Precisa melhorar? Sim, precisa. Precisa melhorar e muito, mas já foi um grande avanço. Deputado, em relação ao Pacto Federativo, o senhor não acha, porque eu sou muito municipalista, o senhor não acha que a fatia do bolo, a maior, deveria ficar no município e não lá na União? O modelo que foi feito à União
ali pós-ditadura, na redemocratização, foi esse modelo que foi criado. Estava conversando com um político muito antigo que já foi presidente da Câmara. Ele falou: Cezinha, nós no Brasil estamos precisando fazer uma nova Constituição. Nós precisamos convocar o povo, precisamos ouvir o povo. Concordo. Precisamos de uma reforma, porque o sistema está escasso. Esse é o modelo que foi feito. No governo passado, o governo Bolsonaro, nós tivemos um avanço muito grande que ele pregava. Mais município, menos Brasília. Menos Brasília, mais município. Daí então, o Paulo Guedes entrega ao Congresso o orçamento da União, que se tornou o orçamento de indicação do relator, que nominaram como orçamento secreto, que não é secreto. Toda vez que você faz um ofício e manda para o município, tá lá o seu nome. É público. Não é público. Aí, o que isso aconteceu? O que aconteceu com isso? Os deputados, os senadores começaram a defender mais as suas pautas na ponta e o dinheiro chegou no município, lá na ponta. Aí o STF vai lá e dá aquela derruba, aí vem essa briga toda, e nós temos aí indicações de recursos do ano passado que não podemos caminhar por conta da decisão do STF, e estamos trabalhando para que o município tenha mais acesso e não tenha todo o controle de Brasília, mas infelizmente esse é o modelo que nós temos na Constituição. Ô Cezinha, eu tenho assim a curiosidade, eu acho que a maioria dos nossos ouvintes também tem. Como é que tá o clima lá em Brasília? A gente vê hoje uma justiça, um STF, né? Quase que legislando? Quase não, legislando e muitos assuntos que vocês aprovam lá, eles derrubam. Como é que tá esse clima lá, Cezinha? Como eu acabei de dizer, nós temos uma Constituição que está escassa, precisa de algumas mudanças, nós temos muitas emendas constitucional. É difícil quando nós aprovamos uma PEC, ali com mais de 308 votos na Câmara, e o STF vai lá e modera. Pois é. É difícil porque PEC é PEC. Porém, a gente olha de 30 anos atrás, a Constituição um pouco mais, você vê que tem algumas coisas que precisa dar uma melhorada. Tem cláusulas que são pétreas, não podem ser mexidas. Mesmo assim, há algumas comparações de jurisprudência que vai se criando no STF. O STF, ele está fazendo o papel dele, que é de moderar a alguns momentos aquilo que ele acha que é inconstitucional. Aí vem a ausência do parlamento e não ter coragem para legislar algum tema. Por quê que não tem coragem? Hoje todo mundo tem medo disso aqui do celular. Uhum. Por quê? Você tem uma grande quantidade de pessoas no mundo do internauta que não se identifica e vai para a rede fala o que quer, fazendo às vezes uma cobrança, às vezes muito difícil, e não entende o que está acontecendo lá, e a pessoa fala o que quer falar e não tem responsabilidade. Ora, aqui no rádio, vocês três estão aqui na minha frente, vocês têm programa aqui na rádio, vocês são comunicadores. Sim. Se vocês fizerem aqui um comentário, se vocês derem uma notícia que ela não seja verdadeira, número 1, você vai ser processado de quem você falou e o processo vai andar. Sim. E é imediato, porque você tem a comunicação em massa aqui. Exato. Segundo, o Ministério, que é dono da concessão dessa rádio, o dono da rádio aqui paga por ela, paga para usar a concessão. É importante os ouvintes saber que a rádio não é de graça, o dono não ganhou de graça. Uhum. Acabei de ouvir aqui, a empresa conseguiu um aumento de potência e está pagando por esse aumento de potência. Mas a Constituição diz que a concessão é pública, é do governo. Então o governo pode te questionar a qualquer momento, independente da cor que seja. A Constituição diz isso. Sim. A comunicação é do governo. O governo não tem o poder do que você vai falar, você é livre para falar o que quiser, desde que fale a verdade. Se você não falar a verdade, nosso piloto aqui, se você não falar a verdade, você vai ser processado, o governo vai cobrar você, o Congresso vai cobrar você e você vai ser processado. Na rede social, não. Você fala o que você quer. Agora, recente, nós tivemos em São Paulo, veio a óbito a nossa líder nacional da igreja. No dia seguinte nós tínhamos um calhamaço de vídeo falando mal do nosso líder, inventando um monte de coisa. Olha só. Rapaz, deu trabalho, gastamos com advogado, deu trabalho para conseguir tirar do ar. E teve juiz que disse assim: não, isso aqui
é livre opinião. Eu falei, pera um pouquinho, tá falando mal, mentira, e é livre opinião? Não. Então nós temos essa dificuldade hoje, quando é uma pauta que tem que ser trabalhada, que é difícil, o parlamentar, o congressista fica com medo de votar. Aí o que acontece? O STF vai e é obrigado a decidir. Há dias atrás nós tínhamos lá o aumento de... Eu não tenho medo de falar desse tema, porque eu votei favorável, porque é só fazer conta de 2 mais 2 é 4, não é 5. Tinha um processo no STF dizendo o seguinte, olha, o Congresso tem até X prazo para legislar sobre o aumento ou não das bancadas dos estados. Estados como Manaus, por exemplo, a Amazônia perderia 2 deputados. São Paulo está no teto de 70, no teto constitucional, mas quando foi aprovado aquela quantidade de deputados, o Brasil tinha menos de 200 milhões de habitantes. Hoje é quase 220 milhões. Então, o censo, o IBGE disse que está faltando representação. O que nós temos que fazer? Votar isso no Congresso. E foi tão consciente que teve 315 votos. Não, aliás, 315 votos foi uma outra votação. Teve, eu acho que 298, 300 votos, com quase votação de PEC, sem fazer muito esforço com o presidente da Câmara. O presidente da Câmara, inclusive, está de parabéns. É um jovem muito inteligente, experiente, em que pese ser jovem, mas muito experiente, seguro. Não está preocupado com a pressão, e sim com a legalidade dos fatos. Se nós não tivéssemos votado, o STF ia decidir. E ia decidir alguma coisa que não seria aquilo que nós teríamos aprovado. Hoje, o STF não pode dizer nada. Então, por faltar coragem do Congresso em legislar alguns temas, o STF foi tomando esses posicionamentos. Claro, nós pegamos leis aí que decisões que a gente vê que está muito além do ponto, né? Alguém que poderia ser condenado para 1 ano foi condenado a 14 anos. Sim. Então, isso você tem que rever. E o Congresso já aprovou essa semana, com 315 votos na Câmara, que tem que reduzir essas penas, senão o Congresso vai ter que fazer a sua parte com coragem. Aí não pode se preocupar com a rede social, tem que ter coragem para votar. Então, mas o senhor não acha que está faltando essa coragem para a maioria dos deputados? Porque, por exemplo, o senhor acabou de mencionar que é uma situação que eu vejo como uma faca de 2 gumes. De um lado, você regra as redes sociais, do outro, você toma um nome de ditador. Tá segurando, não posso falar mais o que eu quero. Mas não, eu acho que é exatamente isso. Eu acho que é dar a responsabilidade a quem precisa ter responsabilidade. Sim. E a gente não vê a Câmara dos Deputados discutindo esse assunto. Tem algum projeto, deputado? Do qual assunto você fala? Para regrar a questão das redes sociais e responsabilizar quem de fato precisa ser responsabilizado. Eu tinha 315 mil seguidores no Instagram. 315 mil. Aí, no governo passado, iniciou-se o chamado fake news, né? Sim, sim. Que era um projeto bom. Vale a pena dizer que todo projeto, ele começa com um texto muito pesado. É no decorrer das discussões que você discute e encontra um meio termo para melhorar o texto. Está ali o vereador Moisés Lazzarini, que sabe disso. Chega um texto na Câmara, às vezes o texto é absurdo. Aí você vai compilando, vai discutindo e acha um meio termo, porque você tem uma representação na Câmara em especial, tanto de vereadores quanto na Câmara Federal, de todo o modelo da sociedade. Sim. Da minoria, da maioria, do meio, do centro. É Brasil, né? É Brasil. Então, às vezes o que agrada São Paulo não agrada Minas Gerais, ou não agrada Rondônia, não agrada o Acre, não agrada o Índio. Então, você tem que discutir. Esse projeto, ele começou com um texto muito ruim, pegando vários setores. E vale a pena lembrar que as Big Techs, que representam Google, Facebook, acabei de falar Google, Facebook, com certeza lá nos algoritmos do Instagram ou do Facebook que vocês estão transmitindo aqui, já chegou lá o nome Facebook,
já estão monitorando aqui. É verdade. É só falar, o algoritmo já manda para um setor lá e o cara já vai monitorar o que nós estamos falando aqui agora. Eles têm esse poder, mas não têm responsabilidade com o brasileiro. Vê se fazem isso nos Estados Unidos, vê se fazem isso na China, Sim. vê se fazem isso na Rússia. Não. E não tem responsabilidade das Big Techs. O que aconteceu naquela época? Dá-se início àquele projeto que o texto inicial era ruim, mas estava sendo aprimorado. O presidente Rodrigo Maia, na época, escolheu um deputado de um partido de esquerda para relatar. E aí houve um erro, porque ele deveria ter, tem muito isso, deveria ter colocado um deputado de centro. Sim. Ali com cabelo branco, um pouco mais moderado para discutir o texto. Então ele foi para o extremo, com raiva do momento que estava acontecendo. Bolsonaro gritava para um lado, a esquerda gritava para outro, então pegou um da esquerda e colocou. O rapaz não é nem de esquerda, ele tem um pensamento moderado de centro, mas é de um partido de esquerda, do PCdoB. Então aquele tema virou pessoal. Aí chamou-se fake news. Quando nós fomos discutir agora nesse mandato, eu gravei um vídeo dizendo assim: olha, eu estou aqui com o relator e estamos discutindo para melhorar esse texto. Eu perdi 100 mil seguidores. Sério? 100 mil? O meu voto não está nisso. Eu me preocupo aqui com o que o pastor Ismael vai pensar, porque ele tem o povo aqui de São Carlos, quando ele vai votar, eles vão votar, eles não votam no Cezinha, eles votam no que o Ismael diz lá: olha, o Cezinha representa isso, isso e isso. E se eu tiver a capacidade de conseguir convencer o Ismael, ele vai convencer o povo na próxima eleição da realidade dos fatos, que nem sempre quem está lá na ponta entende o que está acontecendo aqui, de fato, a gravidade de um problema. Esse caso da inteligência artificial, das Big Techs, as redes sociais, é um tema grave. Claro. É um tema que precisa de responsabilidade. Hoje alguém chega, nós acabamos de viver isso na nossa igreja. O nosso líder foi achatado aí com um monte de coisa irregular. Que era dono de um cemitério, que é um dos cemitérios mais antigos de São Paulo. Puxa, falando que ele era dono de cemitério. Comprou um cemitério para enterrar a esposa. Ou seja, denegrindo a imagem. Então, são coisas que não pode acontecer na sociedade brasileira. Nós temos que dar responsabilidade. Claro. Todos nós temos, a lei é para todos, tem que ter, todos nós temos responsabilidades. Então, quando começamos a legislar, a rede social veio pesada em cima de mim. Nós perdemos, inclusive, nós perdemos por 8 votos só, inclusive, nós colocamos lá no texto do projeto que as entidades religiosas, a sua fé, estariam protegidas no microfone da rádio, da televisão, nos seus púlpitos, pelos seus livros e dogmas. Então, estava garantido o texto que nós teríamos a liberdade de expressão para falar. Entretanto, as responsabilidades se tornavam em cima das Big Techs. Eles trabalharam tanto que nós perdemos por 8 votos a primeira etapa ali do projeto. Agora, estamos discutindo um novo projeto com um novo relator, para tentar equacionar isso e trazer responsabilidade para todos. Cezinha, se deixar o Cezinha falar, ele vai falar até amanhã. nós temos um compromisso agora às 11 horas, que já não passou. Não dá microfone para radialista, não. É verdade. Espero que esteja tendo audiência. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós temos que sair, que 11 horas temos um compromisso, e ele tem um compromisso. Você viu como o Ismael manda, né? Não, ele tem um compromisso, ele sabe disso. Tem que estar às 14 em Jundiaí. Então é o seguinte, só agradecer a vocês. Também colocar aqui para todo São Carlense que o nosso deputado federal, ele está trabalhando ao lado do nosso prefeito eleito. Sim. Tá? Grande prefeito. Tem uma grande admiração pelo nosso prefeito Néstor Donato. E está trabalhando ao lado. E o que puder fazer dentro daquilo que ele vai ter condição de fazer, para ajudar a cidade, vai fazer. Quero agradecer a vocês, Paulo, mais uma vez, te agradecer ao Ivanildo, agradecer ao nosso técnico. Por essa oportunidade, ao nosso grande amigo Marcos, né? Marcos, que tem sido um cara sensacional para nós, mas nós precisamos ir, porque se deixar o Cezinha, ele fala mais que pastor. E nós dois também, né, Paulo? São 2 caras que não podem dar microfone, é pastor de igreja e deputado. Então, agradecer a vocês nós que por agradecemos, essa oportunidade que vocês têm nos dado, né? E todas as vezes, essa promessa eu vou fazer, que o Cezinha estiver aqui em São Carlos, ele vai vir aqui. Depois você manda um boleto lá para a Assembleia de Deus Madureira. Deputado, muito obrigado. Olha, Paulo,
Paulo, Ivan, Ronaldo, eu agradeço a todos vocês, aqui também a diretoria da rádio, ao pastor Ismael e aos internautas e ouvintes que nos ouvem aqui, nos assistem. Muito obrigado a vocês pelo carinho. Continuem contando conosco e dizer a vocês que nós temos coragem de voltar a qualquer tema no Congresso. Parabéns. Não importa o resultado de eleição, o que importa é fazer o bem para a população. Estamos preocupados com o nosso país e nós votamos a semana passada, vocês viram aí o projeto que limitava ali as ações do STF com o deputado Ramagem. Sim. E votamos a anistia ali. Claro, tinha uma parte constitucional que o STF tem que legislar sobre isso, que eles entenderam que era inconstitucional, eles têm que decidir sobre isso. Conserto aqui a fala. Mas esse tema... aliás, chama atenção a agilidade, né, com que eles veem isso. Eu não posso deixar de falar do presidente Hugo Mota. O presidente Hugo Mota, um deputado novo, de idade, mas ele foi deputado a primeira vez com 21 anos. Então, ele já tem experiência e ele é o importante do parlamento. O celular não resolve nada. A rede social não resolve nesse caso. Tem que ter consciência. Sim. E tem que ter conversa. O parlamento é representado por deputados que é representado pelos seus líderes. O líder, ele tem o poder de falar ali e é constitucional. Uhum. Então, quando conversa, o tema é assim, em um dia, em 2 horas nós aprovamos, com 315 votos de lavada ali, sem precisar fazer muito apelo. Aí toda vez que você vem, já lembra de um programa que tinha na Rede Globo que falava, joga pra galera. Então, não adianta, olha só, o eleitor de São Carlos votou em mim para ser deputado, para fazer o quê? Para legislar. Uhum. Eu não posso pegar o tema e jogar de volta, gente, o que vocês acham? Não. Sou eu que tenho que achar. Agora eu tenho que ter a capacidade, a seriedade de fazer certo e explicar até mesmo quando não agrada o eleitor do outro lado. Olha, gente, nós fizemos isso por isso e isso. Aí, no julgamento da eleição, você entende se você tem respeito ou não da sociedade. Então, esse é o nosso momento na Câmara. Eu agradeço a vocês. Obrigado por abrir aqui os microfones da rádio 107,9 para nós falarmos e podem ficar à vontade para me ligar a qualquer momento para fazer qualquer pergunta de qualquer tema aqui da cidade. Nós vamos ajudar o prefeito, a cidade, em especial a Santa Casa. E agradeço a todos, muito obrigado, Deus abençoe. Cezinha, aqui em São Carlos, o grande problema que nós temos e o prefeito tem como bandeira de resolução é a questão das enchentes. É o que você puder ajudar o município de São Carlos nessa questão, todo São Carlense vai agradecer. O projeto Paulo, eu tenho certeza que nós vamos ter um encontro agora com o prefeito, como nós tivemos com o nosso deputado estadual. Com certeza o prefeito também vai falar sobre isso. Sim, certeza. E eu tenho certeza que o Cezinha vai estar nos ajudando. Paulo, é assim que funciona. O prefeito tem que ter projeto. Se tiver projeto. Mas não fala muito não, que nós temos que ir embora. O prefeito tem que ter projeto. Tendo projeto, nós vamos avaliar. Nós temos hoje o PAC, que é o programa do governo federal, e a gente acha uma saída sempre. O prefeito falou da última vez com a gente que já tem um projeto que está sendo avaliado. Tem. Correto? Vocês sabem disso? Sim, é verdade. Hoje eu sei o que nós sofremos aqui. Assim que tiver aprovação, eu tenho certeza que o nosso deputado federal, deputado estadual, tá junto. Gente, Cezinha, obrigado a vocês. Obrigado pelo prestígio. Boa sorte aí na caminhada. E vamos lá para Santa Casa ver essa inauguração. Vamos lá. Exatamente. E obrigado, vamos lá. Estamos à disposição. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Eu volto agora. Como eu falei pro Oséias, obrigado por honrar os votos que você teve aqui dentro de São Carlos. Muito obrigado. Eu quero dizer que eu volto ao meio-dia com o jornal Primeira Página no Ar, 2ª edição. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e daqui a pouquinho tem mais. Tchau. Você acompanhou mais uma edição extraordinária do Plantão Informativo da São Carlos FM. A qualquer momento, voltamos com mais notícias urgentes ou entrevistas exclusivas. Informação com agilidade, imparcialidade e responsabilidade. Todo dia, o dia todo.